E agora nós voltamos com a carta 5 de paus. Vamos falar um pouquinho da mitologia dela. Ela representa a batalha de Jasão contra o dragão que guarda o velocímetro de ouro, junto com a sua namorada, a feiticeira Medeia. Então, ele tem a parte intuitiva, que vem dela, que ela visualiza, ela entende, e a parte mais racional vindo dele. O ideal se choca com a realidade sob forma de dragão. Então, eu tinha um plano, um objetivo, mas a realidade é que ele não é tão colorido assim. Ele tem um desafio grande para ser superado para eu alcançar o que eu quero. São as forças primitivas que resistem às mudanças. Inércia é o maior desafio para o indivíduo que deseja expressar a força da imaginação sobre a vida real. O dragão pode ser dificuldades financeiras e outros recursos, dificuldade de qualquer recurso, falta de aptidão, doença por excesso de trabalho, dificuldade de visão, quando é conservador demais, cuidadoso demais e não receptivo. Então, são problemas causados pelo medo do fracasso também, né? Tendo um mindset fixo e, e não alguém flexível para enfrentar, para ir para cima do desafio e superá-lo. O dragão deve ser enfrentado, do contrário, não poderá obter o velocímetro de ouro. Os obstáculos não podem ser evitados. A gente fala que tudo que a gente evita se repete. A gente quer evitar dentro de um trabalho, muda de trabalho, vai para outro, tem o mesmo desafio. A gente faz isso dentro da uma relação. A gente não enfrenta aquele problema. Vai se repetir com o próximo parceiro ou parceira. E assim por diante, né? Então, a gente precisa realmente parar de evitar e enfrentar. A imaginação e a criatividade vão colidir com a resistência da realidade. Medeia é necessária a Jasão. Sem ela, sua visão e coragem não serão suficientes. Ela é a intuição e os instintos que sempre devem ser respeitados nas horas de crise. A nível divinatório, então os assuntos materiais podem começar a dar errado e deve prestar mais atenção às solicitações e limites da realidade, ou vai cair na depressão e apatia. Então, assim, são duas fugas. Ou a pessoa paralisa, ela deixa a situação acontecer e não se importa mais porque o desafio é muito grande, ou ela se deprime porque não era isso que ela esperava, ela se frustra, ela tem várias reações, fica na ansiedade, enfim, ou ela vai realmente superar esse limite, vai achar meios de superar essas limitações, de enfrentar o desafio. E para isso tem que contar com Medeia, que seria a nossa parte intuitiva, a nossa parte instintiva, porque a gente sabe superar todos os desafios. Só que muitas vezes não temos isso no nosso consciente, mas no nosso inconsciente. Então, se a gente não consegue fazer isso sozinho, apoio novamente. É isso que a gente vai pedir. Mas o importante é a gente se conectar conosco mesmo, é fechar nossos olhos, parar para respirar, para perceber além daquilo que está se mostrando, porque o desafio ele é vencido de uma maneira que não é convencional. Muitas vezes a resposta não está na lata. A gente precisa acessar essa resposta de uma maneira diferente. E a gente precisa usar todos os nossos circuitos, nossos neurônios, né? Muitas vezes não no consciente, mas às vezes no inconsciente. Ou conselho também, né, de pessoas que já passaram pelo desafio semelhante, né? E a gente pode dizer que essas pessoas têm um conhecimento oculto a nosso consciente. Buscar essas respostas, né? Vindo aí de um apoio externo ou muito também pode ser ah, dentro do nosso interior, porque a gente vai acessar nossa ancestralidade, vai acessar o inconsciente coletivo, aquilo que fez alguém vencer o desafio, né, vai fazer
a gente vencer também. Mas a gente tem que estar numa calma, na tranquilidade para acessar isso. E junta tudo isso agora e olha para essa carta de uma maneira mais global, mais 360, e vamos fazer o nosso exercício de uma maneira que vai dar muito insight. Quem fizer esse exercício certinho mesmo, assim, parar, observar a carta, comparar com a situação que a gente viveu ou que a gente vive com a, ou a vida de alguém, e a gente começar a jogar as perguntas que são perguntas que abrem leques de infinitas possibilidades, ao invés de se travar, cair na apatia, cair na frustração, na depressão, a gente jogar essas perguntas abertas que expandirão a nossa vida, né? Que abrirão portas para novas possibilidades. Então a gente vai ver que aquele desafio ele tem um macete para poder vencer. Ele não é de todo invencível e a gente tem a condição de reunir os recursos necessários para vencer. Tá? Então nos vemos na próxima aula.